Boa tarde a todos. É um privilégio estar no início deste retomar dos trabalhos. De facto, a parte da manhã foi muito interessante. Eu tenho aqui o desafio de, em 10, 15 minutos, fazer uma apresentação sobre os principais desafios do IoT, mas em primeiro lugar, obviamente, queria agradecer à PDC, na pessoa do professor Rogério Carapuça. Em meu nome e em nome da PDC, o prazer de estar aqui hoje a partilhar convosco estes pontos de vista. Está bem? Muito obrigado. From the moment we wake to the moment we sleep, our lives are being transformed by technology. The pace of change is extraordinary. And with every innovation, that pace of change increases. Where some see disruption, others see a mobile workforce. The future of commerce. A more connected health service. The world's most secure transaction. The end of complex supply chains. Technology enables you to constantly create new competitive advantage. The world is exploding with potential. The world is in beta. E este é, de facto, o conceito principal deste tema e do IoT, que é o mundo está, de facto, em beta, está num momento de experimentação com as novas tecnologias digitais. São as 8 essenciais, portanto, 3D, Robotics, a realidade aumentada, a realidade virtual, etc. Hoje vamos falar de IoT e vão perceber ao longo da minha apresentação que para nós o IoT está, de facto, interligado com todas as outras. Portanto, ela não existe per si, existe sempre em conjugação com todas as outras. O IoT está no mindset de todos os decisores. Nós temos variedíssimos estudos, várias casas os têm e temos acompanhado perto este tema e é uma prioridade para muitas das administrações, para muitos dos decisores. É claramente uma das tecnologias mais disruptivas, é considerada como a tecnologia que vai desromper mais os setores e as indústrias e os modelos de negócio nos próximos tempos e, portanto, ocupa seguramente as principais intenções de investimento, quer agora, quer nos próximos tempos. Independentemente se uma empresa está num estado mais principiante de maturidade digital ou mais avançado, nota-se esta combinação e esta aplicação e lá está, a experimentação da IoT como um mundo de oportunidades que importa compreender primeiro, mas depois terá proveito em termos de competitividade. A IoT aparece conjugada com a manutenção preditiva, com os smart robots, com a conectividade, com tudo o que é uma visão end-to-end das cadeias de valor em termos de supply chain e, portanto, está a desromper e vai continuar a desromper a intenção e é um awareness já generalizado nas principais administrações das organizações que temos estado a acompanhar. O que é, de facto, esta internet das coisas? O Michael Porter tinha uma expressão há uns tempos que eu vou replicar, que é muito mais coisas do que internet. E, portanto, tem muito a ver com aproximar o mundo físico do mundo digital. Tem muito a ver com trazer os objetos que estão per si, a realidade que queremos monitorizar em termos de mundo físico e passar a ter um centro de comando que permite monitorizar, medir e, sobretudo, agir com base na informação que temos. Claramente permite uma analítica em praticamente real time, permite ter nova capacidade de produzir produtos e serviços de valor acrescentado, experiências diferenciais e, portanto, aproveitar comunicações human to machine, machine to machine e fazer com isso outras fontes de informação que até agora não eram monitorizadas e, portanto, eram ausentes dos centros de decisão. Porquê este apogeu e porquê esta aposta, e diria quase este consenso generalizado de aposta? De facto, o custo em termos dos dispositivos, do hardware, das comunicações, tem vindo a baixar, tem havido um grande
hype do ponto de vista em termos de financiamento e, portanto, a IoT aparece como aqui como uma confluência de vários fatores que condicionam e potenciam este crescimento. Nós vemos aplicações da IoT claramente em dois mundos distintos. Vemos um mundo mais consumer IoT, em que todos os dispositivos estão interligados numa ótica de fazer a ponte B2C e, portanto, proporcionar experiências diferenciais, mas também vemos um grande mundo de oportunidades, e acho que isso vai marcar os próximos tempos, no Industrial IoT. E, portanto, tudo aquilo que são setores, claramente, onde as comunicações machine-to-machine vão beneficiar dessa monitorização. Obviamente, há setores sempre numa zona cinzenta que se pode aplicar a ambos os conceitos, mas esta é a nossa visão. Tudo que são temas de saúde, temas de hospitality, claramente exigem um tipo de abordagem consumer IoT diferente do Industrial IoT. E aqui, dando aqui alguns exemplos que acho que são intuitivos, mas importa descer à terra. Quando se olha para a saúde, e hoje de manhã alguns exemplos foram dados nessa matéria, os prestadores de cuidados de saúde, se tiverem capacidade de ter acesso aos dados dos wearables dos seus pacientes, seguramente conseguem prestar um melhor serviço de saúde e um serviço mais orientado e mais imediato. Quando se está a falar do chão de fábrica, como alguém dizia no painel no final da manhã, é importante perceber o estado dos equipamentos, é importante ter capacidade de intervir no sítio certo da máquina, usando óculos 3D ou qualquer outro tipo de dispositivo, mas que saibam exatamente onde intervir, porque aquele dispositivo foi monitorizado tempo anteriormente. Tudo o que tem a ver com a gestão dos edifícios é algo que nós vamos sentir claramente uma disrupção. Gestão da iluminação, da climatização dos edifícios. Porque é que todos os edifícios gerem da mesma forma em todos os andares, independentemente das condições climatéricas ou do dia do ano em que estamos? Isto tudo vai mudar porque vai ser mais flexível toda a gestão e é isso que o IoT permite em termos de potencial e de aposta. Falava do Industrial IoT, claramente parece-nos ser uma daquelas aplicações que vai ter maior impacto, sobretudo porque não é apenas a mudança da organização, não é apenas a transformação digital de uma organização, mas é toda a cadeia de valor. E isso tem um grande impacto nos dias de hoje, sobretudo no mundo da maquinaria ou da grande indústria, como vemos. O número dos dispositivos está a aumentar, vai continuar a aumentar, 30 bilhões em 2020 e depois vai novamente duplicar em 5 anos, significa taxas impressionantes de adoção. Dentro do espaço de investimentos em IoT, a EMEA vai continuar a ter um peso importante e vemos que os investimentos vão continuar a crescer nos próximos anos, a partir de agora 25, 30% ao ano. São vários estudos, tivemos a preocupação de ver várias fontes, mas todos apontam neste sentido e como é base para o painel e para a discussão que a seguir se vai gerar, achamos importante trazer estes números. Aqui avançava em termos de comprimento. Acho que todo este fenómeno pode ser visto numa ótica de entusiasmo e de oportunidades, mas seguramente tem que ser visto e acautelado das empresas do ponto de vista da segurança e dos desafios de segurança que esta mesma aposta coloca. E, portanto, tudo tem a ver com a conectividade, com a segurança, com o garantir interação entre as várias redes, etc., tem que ser salvaguardado e, portanto, tem que haver uma mudança transformacional nas organizações para lidar com o IoT. Seguramente há uma fase de pilotagem e de experimentação, mas o rollout das soluções, das novas soluções, dos novos modelos de negócio, seguramente tem que ser acautelado. 2 exemplos que, enquanto PwC estivemos perto e temos o privilégio de acompanhar, mas acho que são sintomáticos. Às vezes tendemos a falar, e hoje nos painéis de manhã falávamos de ondas ou de modas. Eu acho que estes 2 exemplos que aqui trouxemos procuram demonstrar que o potencial não é só gigantesco, como é possível de alcançar. Primeiro exemplo, a Rio Tinto Austrália, para quem conhece, em 2008 apresentou um projeto mundialmente inovador que seria a mina do futuro. O que é facto é que hoje, passado estes anos de experimentação, de aprendizagem, de melhoria, de teste após teste, eles têm todo um mecanismo de extração completamente automatizado, têm caminhões sem condutor, portanto, veículos autónomos a trabalharem 24/7 se necessário, porque são todos sensorizáveis, são todos acompanhados na trajetória.
tem mais de 3,9 milhões de quilómetros realizados de forma autónoma das minas até os outros centros de tratamento dos vários metais e materiais que são extraídos. E, portanto, isto são exemplos que mostram como é possível monitorizar muito perto das operações, ter menos intervenção humana e, sobretudo, ter um centro de decisão a partir do qual tudo isto é gerido. Muitas destas operações são geridas por um departamento em Perth que está a 1.200 km de distância e que gera esta operação. Tem, por exemplo, um comboio que também ele próprio trabalha sem intervenção humana, que faz trajetos de 280 km. Em cada carruagem é motorizada em todos os segundos e tudo é visto ao pormenor em termos da acomodação, da motorização de todo o transporte. E, portanto, isto do ponto de vista logístico é um salto, mas existe, já está a ser feito por uma grande referência como é a Rio Tinto Austrália. Outro exemplo tem muito a ver com a General Electric, obviamente é sempre um exemplo muito recorrente nestas matérias, mas de facto se pensarmos em 340 terabytes, em 25 companhias aéreas, em milhões e milhões de horas monitorizáveis com os dispositivos que estão a bordo dos aviões, se percebe que é possível mudar completamente a forma de trabalhar do ponto de vista logístico, do ponto de vista durante o voo, do ponto de vista após a aterragem, no momento da descolagem. Tudo isso é monitorizado ao mais ínfimo pormenor. Obviamente não é a General Electric para si, ela faz trabalho com as companhias aéreas, mas é um grau de detalhe e de pormenor que nos coloca na consola do controle que o IoT permite, que é de facto disruptivo e diferencial. Para terminar, eu diria, se calhar parava aqui, que eu acho que é importante. No painel de manhã falou-se muito dos business outcomes. Qualquer tecnologia digital, uma das 8, ou a combinação delas próprias, requer de facto uma noção das perguntas certas a fazer e qual é o resultado que queremos ter em termos de modelo de negócio. E, portanto, não se trata de uma mera aposta ou um mero impulso, mas sim de pensar o que é que eu quero abordar, como é que quero abordar e ter as pessoas certas e, portanto, em termos de capacidades organizacionais e capacidades das pessoas, também falávamos de manhã, é fundamental. Depois, do ponto de vista de camadas, o IoT tem de facto alguma complexidade, acho que hoje não é o momento nem o fórum, mas a capacidade de juntar os aparelhos per si, que são as fontes de informação, com uma camada de interação e troca de informação, com uma camada de integração e depois com uma camada de reporting e de visualização, tudo isso são desafios que as empresas têm que alcançar. Muito obrigado, espero que tenha sido suficiente para disparar várias pistas para o painel. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao moderador Alexandre Brito. Boa tarde, Alexandre Brito, jornalista da RTP. Fui convidado para estar aqui a moderar este tema, que eu diria que é um dos mais fascinantes que existe na atualidade e que nos vai afetar certamente a todos nos próximos tempos, com o risco de termos um dia que pôr firewalls na torradeira, se isso vier a acontecer. Temos como nossos convidados o Carlos Mesquite, IT Operations Innovations Manager do grupo PSA, também Luís Miguel Silva, Presidente Executivo da Ericsson de Portugal, José Henriques, Country Manager da Indra, e Carlos Barros, Diretor-Geral da Fujitsu em Portugal. A todos, muito obrigado por estarem aqui, por falarmos aqui um bocadinho sobre este tema. Começava porque está aqui já à minha direita com o Carlos Mesquita, que falamos e vimos aqui muitos exemplos de toda esta loucura à volta da internet das coisas, em tudo o que fazemos, em todas as coisas que colocamos. Mas a verdade é que, pelo menos penso eu, tem que haver aqui um passo atrás a certa altura e pensar entre esta inovação toda que existe e a necessidade que as pessoas realmente têm. Isso tem também um desafio para as empresas, que é colocar aqui alguns equilíbrios e trabalhar nesse processo, ou seja, o que é que vale a pena e como é que chegamos lá e como é que vocês fazem essa gestão. Muito boa tarde a todos. E efetivamente é boa questão, porque as empresas existem para serem rentáveis, não é? E de modo nenhum podemos embarcar numa onda de implementar tecnologia por implementar tecnologia. No final do dia, o investimento que fazemos tem que ser um investimento rentável. Na fábrica de Mangual, a qual eu pertenço e na qual estou responsável por aportar à otimização dos processos, à procura da produtividade,
aportar uma ferramenta adicional, que são as ferramentas da indústria 4.0, aquilo que pretendemos fazer é efetivamente fazer o balanço entre o que é rentável otimizar do ponto de vista digital, ou quando é que as soluções tradicionais de mecano-soldadas, vamos chamar assim, ou as tradicionais alterações e otimizações de layouts e de operações são apenas suficientes. Portanto, para nós é muito importante estarmos seguros que no final do dia, quando fazemos um investimento, esse investimento se traduza numa rentabilidade e não apenas porque é uma moda de implementar. Portanto, para que isso se garanta, é preciso não virar o mundo ao contrário. Ou seja, a primeira coisa que temos que fazer efetivamente é analisar os processos, descobrir os pontos de otimização onde podemos e depois perceber que ferramentas tecnológicas podem resolver. Falando concretamente do IoT, a forma como percebemos o IoT, na fábrica de Mangualde, como todas as outras fábricas, como todas as outras empresas, o objetivo é tomar decisões. Os gestores têm que tomar decisões. Às vezes tomam decisões com mais riscos ou com menos riscos. É tudo uma questão da quantidade de informação que têm disponível. Nós, com o IoT, aquilo que pretendemos é sensorizar todo o nosso processo, conseguir adquirir em tempo real a maior quantidade de informação e colocá-la à disposição dos diversos níveis de operação. Podemos chamar de níveis hierárquicos, são muitas vezes também níveis temporais, porque às vezes há decisões que têm que ser tomadas naquele minuto, se falarmos ao nível dos colaboradores, dos operários, ou decisões que têm que ser tomadas a nível do mês, quando estamos a falar de um nível mais high level em termos de engenharia. O objetivo para nós do IoT é captar a informação, é ter acesso à informação, é diminuir o risco da nossa operação e é por isso que... Portanto, utilizam o IoT como um coletor de dados, digamos assim. Efetivamente, como coletor de dados, mas também como uma forma de disponibilizar informação ao terreno. Eu vou dar um exemplo. Um operário, por vezes, pode se enganar porque existe uma grande diversidade de peças que tem que montar, não é? Se conseguirmos dar ao operário a informação do veículo que naquele momento tem na sua estação de trabalho e quais são as peças que ele tem que montar, estamos a ajudá-lo a diminuir o risco, não é? Portanto, só este tipo de trabalho, de análise, é desta forma que utilizamos o IoT. Se formos para o nível mais acima de um gestor de equipa, o que é que ele quer saber? Quer saber o que é que se está a passar, passou na última hora e o que se vai passar na próxima hora, para poder reagir. Porque no final do dia já morremos, já não conseguimos atingir os resultados. Se formos mais acima em termos de engenharia, queremos saber que simulações, que cenários futuros podemos ter, que tipo de equilibragens de trabalho podemos fazer. Portanto, ter o acesso à informação, como disseram os grandes gurus do management, tudo aquilo que eu posso medir, posso gerir, tudo aquilo que eu posso gerir, posso alcançar. Ou como diria outro, sem dados, sou mais uma pessoa com opinião. Portanto, nós não queremos tomar opiniões, nós não queremos tomar decisões sem fundamento, porque há um risco associado. Então, quanto mais informação, quanto melhor a tratarmos, mais assertivas vão ser as nossas decisões. Okay. Um bocado a ideia de estar a monitorizar tudo, recolher essa informação e depois reagir reagir no imediato e até reagir a longo prazo em relação a esses dados que recebem. Luís, fazia-lhe aqui uma pergunta um pouco mais genérica, diria eu, mas com todas estas alterações que nós verificámos aqui, algumas na apresentação e do que vai acontecer, a indústria portuguesa, falo particularmente sobre a portuguesa, e o mercado estão a preparar-se para isso que aí está ou que aí vem? Estão bem preparadas para isso? Bom, antes de mais, muito boa tarde. Em nome da Ericsson, quero agradecer o convite que o Rogério e a APDC nos fizeram para estar aqui e boa tarde aqui aos meus colegas aqui de debate. Alexandre, aqui a questão, para responder de forma muito objetiva, eu creio que estamos preparados e estamos a trabalhar para estar ainda mais preparados. Eu creio que temos dado sinais de clara evidência disso e temos eventos específicos em Portugal que
que assim o representam. Portanto, tivemos, por exemplo, coisas muito recentes. Tivemos ontem o Leadership Summit aqui em Portugal, temos o Web Summit em novembro. Nós, Ericsson, fazemos parte de uma atividade nos últimos 3 anos que tem muito a ver com criar empreendedorismo e que é um concurso um bocadinho a nível de startups, portanto, que trazem muitas ideias à volta do que é a internet das coisas, porque acima de tudo o IoT, ou a internet das coisas, creio que é uma realidade. Cada vez temos mais, até pela apresentação que vimos, cada vez temos mais dispositivos conectados em todos os setores do mercado e da indústria, não só na parte de telecomunicações. Eu creio que as telecomunicações é um bocadinho um enabler para que tudo isto seja possível. Portanto, resumidamente e de forma muito objetiva, eu creio que estamos preparados. O nosso Portugal sempre foi um país com sempre um passo à frente a nível de inovação, e eu tenho forma de o constatar do ponto de vista puramente factual, porque já tive responsabilidades fora de Portugal, e eu vejo Portugal um país muito preparado do ponto de vista de inovação e das novas tecnologias, quer no mercado das telecomunicações, quer inclusive nesta questão específica do IoT, que nós estamos neste momento a ter extremamente dispositivos conectados em muitas áreas sectoriais do nosso país. Temos o turismo, que é um dos grandes impulsionadores da nossa economia, por exemplo. Mas isso nota-se, por exemplo, no turismo, o IoT? Eu creio que sim, por exemplo. Cada vez temos mais as visitas aos museus e aos teatros, cada vez é mais digitalizado. Nós, inclusive, temos algumas áreas do nosso país que podemos aceder ao que é uma realidade virtual do município onde estamos. Eu creio que estamos a ter cada vez mais o caminho para a modernização e digitalização dessa mesma área de atividade. Depois temos também outras áreas de atividade. Eu acho que o têxtil, a indústria têxtil também cada vez está mais a modernizar-se. Mas eu vejo um bocadinho mais para o nosso país tudo o que são indústrias e setores não replicáveis ou não desplazáveis para outros países. Por exemplo, o turismo é uma coisa que quem quer ir para o Algarve só pode ter o Algarve. Fazendo um bocadinho da agricultura. A agricultura, se a gente quiser ser um bom produtor de laranjas, temos de ser competitivos, mas se quisermos ir para o Algarve, só existe o Algarve. Portanto, eu acho que em indústrias onde não se podem, de alguma forma, serem replicáveis noutros sítios, eu acho que nós estamos um passo à frente nessa matéria. Eu vou só saltar uma cadeira, porque depois a pergunta que vou colocar ao José Henrique, sei que gostava depois de um comentário também de todos, mas saltava já uma cadeira para o Carlos Barros, porque falou, por exemplo, na agricultura, e eu sei que a Fujitsu em Portugal tem alguns trabalhos nesse sentido do IoT relacionados sobre a área agroindustrial, digamos assim. Quer-nos dar esse exemplo aqui de uma utilização muito específica de algo que está a ser utilizado com a internet das coisas? Obrigado. Antes de mais nada, agradecer o convite, em nome da Fujitsu, cumprimentar também os colegas do painel. Sim, nós temos o privilégio de ter começado este processo já há algum tempo atrás. Está a culminar neste momento com alguns projetos em produção, um deles na área da agroindústria. Quando falamos de algum tempo atrás, isto 3 de tecnologia, ou algum no tempo no nosso caso em Portugal, há 3 anos atrás. 3 No anos. caso da Fujitsu, com corporação, há quase 10. Pois. Okay, na área da Não é que na agricultura e das tecnologia as coisas pescas. são tão rápidas que nós dizemos há um tempo atrás, parece que foi há 15 anos, É. mas não, é recente na prática, porque é assim. Mas, portanto, a Fujitsu, de alguma forma, em termos globais, à escala global, tem há mais de 10 anos um investimento significativo nesta área da internet das coisas. Em particular, utiliza nos setores. Começou por utilizar alguns projetos, tem alguns projetos no setor primário. Agroindustrial, pescas, agricultura. E nós pegámos num destes exemplos, com o parceiro certo também, e pegámos um pequeno projeto de uma pequena quinta, no Alentejo, produz queijo, e tentámos colocar em produção a solução que permite controlar desde o processo do crescimento da erva, naquele terreno, e isso significa estar em controle permanente sobre a umidade do terreno,
as necessidades de fertilização, etc., controlado por sensores que estão permanentemente ligados a recolher essa informação, depois estão ligados a sistemas que permitem dizer, eu vou regar só este bocadinho porque só é preciso este pouco, em vez de 1 hora, o que é normal, só é meia hora, porque não é preciso mais, e isso também tem a ver, depois, isto relaciona-se depois também com a sustentabilidade. Okay? Sei que são aquelas ovelhas, daquela raça, e isto está controlado. Sei que aquela ovelha produziu determinado tipo de leite, com determinado tipo de qualidade, e é daquela ovelha e não de outra, nem de outra região, é daquela. E depois sei que o queijo, após produção, está no processo de maturação correto e de acordo com os padrões mínimos de qualidade que são exigidos para eu ter um produto que é considerado DOC. E isto perante uma entidade, um cliente que dizia, eu tenho dificuldade em ter um produto DOC, quando aqui à minha volta, todos são DOC, mas a verdade é que uma parte do leite vem de cabras, mas de Espanha, e não aqui de Portugal. E o que nós fizemos foi, e de ovelhas não tem nada a ver com a raça daquele local. E portanto, para nós, temos mesmo que garantir, eu tenho que garantir para me diferenciar do mercado, como é verdadeiramente DOC, porque eu invisto nesta produção e neste processo todo de produção para ter esta garantia e para me diferenciar do mercado. É claro que isto trouxe problemas aos outros, que eram supostamente DOCs também, sim, e não são. O que é importante aqui o que gostava de realçar aqui há um controle, ele, através de um tablet, consegue controlar e saber, primeiro, controlar todo o processo, mas também consegue antecipar a produção e a qualidade da produção que vai ter para levar para o mercado. E estamos a falar de uma pequena queijaria, agora podemos estar a falar já estamos a falar e já estamos a trabalhar em áreas florestais, estamos a falar nas pescas, estamos a falar, podemos levar este exemplo para outras áreas de atividade. Na prática, o que me está a dizer é que as máquinas que estão lá, as coisas que estão lá, estão ligadas, sensores, avaliam o ambiente à volta e, por exemplo, o crescimento da erva, e elas próprias depois tomam decisões em reação àquilo que medem. Nós é que decidimos, é bom que continuemos a decidir algumas coisas, nós decidimos, mas sim, podemos dizer à máquina qual é o limite que ela tem para tomar decisões por ela. Ou seja, parar a rega, ou regar mais, regar menos. Rega mais ou rega menos, ela toma essa decisão. Mas se eu tiver um problema que pode se assemelhar a um problema na própria rala, uma doença na rala, eu aí já posso ter uma intervenção, a posteriori, por exemplo, utilizando imagens, e aí já não é IoT, mas utilizando as imagens, banco de dados, tentar perceber qual é a doença que tem e tentar depois fazer com que seja ministrada, sei lá, desculpem a expressão, me encontro melhor agora, um medicamento certo para curar aquele problema que estou a ter ali. E aí já tem uma certa intervenção humana. No entanto, se eu quiser, posso dotar os sistemas todos de um automatismo que permite ele próprio fazer a comparação com as bases de dados. Estamos a falar aqui um bocadinho de Big Data, estamos já na outra dimensão. Ele vai fazer uma comparação com bases de dados. Isto é comum no Japão, por exemplo. Todas as fábricas dos nossos clientes no Japão, com esta solução, fazem isto é tudo automatizado. Em que ele faz a comparação, a leitura, e diz, bem, esta doença, este problema que está aqui nesta folha, okay, da alface, é parecido com este problema que eu tive aqui. Se eu tenho este problema aqui, foi resolvido desta maneira, o que eu vou dizer ao sistema é, por favor, faz isto. E o sistema automaticamente decide. E, portanto, eu posso automatizar a cadeia toda, mas também posso decidir que só parte da cadeia é que está totalmente automatizado pelas máquinas. Em Portugal, o processo está todo automatizado, mas também não vai para além deste processo de controle de produção e eficácia. A única coisa que quero garantir, enquanto agricultor, é que o meu queijo, de facto, eu posso dizer aos meus clientes que o meu queijo é verdadeiramente DOC, porque foi produzido naquela terra, por aquelas ovelhas, o leite tem aquela qualidade e foi feito neste processo de produção, que é o standard e o mínimo para ser DOC. Será uma chatice no futuro quando as máquinas se revoltarem e não nos quiserem dar queijo um dia que isso aconteça, o que me leva, e daí a ter saltado, porque é um tema que eu acho que eu gostava de ouvir todos, e até porque falámos um pouco antes, Henrique, sobre a ética de tudo isto, não é? E eu levava aqui até um bocadinho aos automóveis para lançar a pergunta que, não sei se recordam, há uns tempos houve um Tesla que atropelou uma pessoa, e que depois a certa altura viu-se que essa pessoa apareceu do escuro do nada, e supostamente o Tesla terá tomado a decisão de não travar bruscamente, porque a situação poderia ser pior no caso de tomar essa decisão. A verdade é que alguém programou a máquina para decidir de determinada forma, o que nos leva às questões de ética, que é
quando é que isto sai do nosso controle? Quem é que decide como é que programa essas máquinas e como? Máquinas como automóveis que podem criar situações como esta. Boa tarde a todos. Parabéns ao Rogério, obrigado também pelo convite e boa tarde também aos meus colegas de painel. Eu acho que nós estamos no advento de uma nova era. Há algum tempo que estamos, mas acho que realmente estamos agora no advento de uma nova era. Nós, nos últimos 2.700.000 anos, criámos ferramentas, criámos máquinas, mas sempre, até agora, tivemos sempre o controle sobre as ações tomadas por essas máquinas ou as ações tomadas por nós com o auxílio das máquinas. E estamos no advento, que é exatamente o exemplo que mostra, de que estamos a passar e estamos a convidar um conjunto de máquinas para viverem na nossa sociedade, para tomarem decisões, algumas delas, não o caso do queijo, mas algumas delas de forma totalmente autónoma, sem que, por vezes, nós não tenhamos sempre o controle das decisões que tomam. E eu acredito que no futuro nós não vamos ter o controle. Porque mesmo que nós, enquanto portugueses, possamos ter um modelo regulado que garante um determinado comportamento dos automóveis, vai haver sempre alguém que vai criar um carro que vai ser sempre mais inteligente e que vai tomar decisões autónomas por ele próprio. E, portanto, o que eu entendo é que nós, no futuro, vamos ter que preparar a sociedade para trabalhar com um modelo com uma nova ética. Uma ética que vai mudar completamente o mundo do trabalho, que é um tema que já hoje de manhã abordámos. Eu, pessoalmente, creio que, provavelmente, o trabalho, tal como ele existe, vai deixar de existir. Talvez nós não vamos garantir a nossa subsistência com o vender as nossas horas, que é o nosso trabalho. Se calhar vamos viver de outra coisa qualquer. E, se calhar, temos um bom exemplo nos filmes de ficção científica, que ninguém trabalha naqueles filmes. Não sei se é por acaso, se é coincidência. Não fazem umas coisas, mas não sei se ganham exatamente dinheiro pelo que fazem. Sim. E as máquinas dão uns tiros, de vez em quando, matam uns quantos. Também acontece. E que nos diz respeito ao exemplo que me trouxe, é exatamente de quem é que será a responsabilidade e como é que nós vamos garantir que temos um modelo de responsabilidade sobre todas as ações que as máquinas tomam. Se a responsabilidade é da pessoa que vai lá dentro, se a responsabilidade é do fabricante do automóvel que fez o automóvel e que fez aquele automóvel com base numa determinada ética, e eu, quando falo na ética, todos sabemos que a ética é um conceito que não é comum no tempo, variou ao longo da história e é diferente de geografia para geografia. Um exemplo, se calhar, mais crasso, pode ser o carro que está perante um acidente que vai acontecer seguramente, se o carro toma a decisão, por exemplo, de matar uma pessoa A porque é de uma determinada etnia ou se mata a pessoa B porque tem uma determinada idade. E se essa ética é a ética que nós temos na nossa sociedade. E como é que nós vamos regular essa ética? E, portanto, eu acho que, do ponto de vista da tecnologia, eu acho que vai evoluir e acho que nós vamos conseguir imbuir, do ponto de vista de protocolos de interconectividade, que as próprias máquinas hoje já têm, muitas delas. Nós temos um exemplo de uma máquina maravilhosa de IoT, que não damos muita atenção a ela, que é o próprio telemóvel. E, portanto, a interação entre as várias máquinas vai ter um protocolo e acho que vai haver também uma camada adicional do protocolo que garante e regula uma determinada ética. E, complementarmente a isso, eu creio que vai haver também um mecanismo de regulação automática, que assim nós nunca podemos abdicar do controle, que vai garantir que quem prevarica, as máquinas que prevaricam, são devidamente responsabilizadas ou penalizadas, desativadas, o que for. Mas, para todos os efeitos, nós vivemos numa sociedade em que nós tivemos uma lei, tivemos uma ética que foi controlada por nós, gerida por nós e que conseguimos interagir entre todos, mesmo que não tenhamos a mesma ética, agora estamos a convidar para o nosso espaço um conjunto de máquinas feitas por nós, algumas delas são de ser totalmente inteligentes e autónomas, que vão evoluir no seu pensamento no qual nós não conseguimos controlar. E temos que garantir que garantimos, pelo menos, no limite, a sobrevivência da nossa espécie. Eu acho que vamos conseguir. Carlos, não sei se quer também... Não queria comprometer muito com este tema, reconheço. Na prática não é só sobre o carros, não é? Não, longe está de ser só sobre o carros, mas a internet das coisas vai monitorizar toda a nossa vida. Quer dizer, nós acabámos de ver recentemente um lançamento da Apple de um relógio que detecta quando estamos a cair e se caímos e ficamos alguns segundos no chão, ele automaticamente faz uma chamada. Portanto, vai muito para lá dos Sim, carros. mas sobre os carros, portanto, como dizia o colega de painel, ao dia de hoje a situação basicamente está clara.
Portanto, a culpa pode ser ou do condutor, ou pode ser do fabricante, ou pode ser mesmo falar da vítima, que não sei se foi isso que aconteceu nessa situação do Tesla, mas acho que foi isso que aconteceu. Sim, no caso que aparecia teve muito em cima. Eu acho que nenhum ser humano perigoso, teria outra... portanto, e faria de aconteceu outra aquilo forma. que aconteceria com um carro convencional. Portanto, eu estou em crer que até lá todas estas interações, toda esta maturação, toda esta reflexão vai fazer que, por um lado, também a parte dos fabricantes vai evoluindo e esses algoritmos, a questão da ética que será programada nesses veículos, há que ser refletida, há que ser maturada, mas eu estou em crer que conforme vai avançando, iremos um dia chegar ao ponto onde estamos ao dia de hoje. Se calhar com estas 3 nuances, que é a culpa é do condutor, que se calhar terá cada vez menos a ação sobre o veículo, ou do fabricante, os seus algoritmos, as éticas foram programadas, ou efetivamente da vítima, da pessoa que teve um comportamento de risco e que, e por isso sofreu. Gostava também de vos ouvir já agora sobre este tema da ética. Bem, primeiro eu acho que o facto de ser um Tesla não é do grupo PSA. Portanto, ainda não. Ainda não. Portanto, mas eu acho que a questão da ética é uma questão relevante, porque eu vejo a ética como a qualidade com o maior vínculo humano. Portanto, vai ser difícil poder, de alguma forma, que ética, na sua verdadeira definição, seja de alguma forma transferido para qualquer máquina. Mas eu acho que nós hoje em dia, isto um bocadinho faz parte do trabalho contínuo, a tecnologia não prevê tudo, mas nós, por exemplo, creio que todos já andaram de avião, e o aterrar e o levantar é feito automático, praticamente. Aliás, há estudos que indicam que a maior percentagem de acidentes que acontece durante o período dos aviões de levantar voo ou de aterrar por uma simples questão, são os 2 momentos em que há mais intervenção humana, tanto do piloto como das torres de controle, ou seja, quando o avião está em velocidade de cruzeiro, com piloto automático, são poucos os acidentes que acontecem nessas alturas, quando há intervenção humana, acontecem mais. Sim, mas os aviões também têm um ponto em que é o ponto of no return, que é que chega uma altura que já não se pode fazer nada. Mas eu acho que é isso. Eu acho que nós, a nossa sociedade já vive muito e nós, se calhar, não nos apercebemos de muita coisa. Tu falei o exemplo dos aviões, porque é o mais fácil de identificarmos todos. Os aviões, a intervenção humana é muito pouca. E, no entanto, quer dizer, estamos salvaguardas de todos os potenciais riscos que isso possa trazer. Não, por isso é que também há acidentes. Portanto, mas eu acho que faz parte de um trabalho contínuo. Os algoritmos que são criados para este tipo de máquinas são criados por nós, não é? Portanto, e os algoritmos não prevêem tudo, é verdade, mas se a gente criar um algoritmo para fazer uma coisa maliciosa, portanto, essa máquina faz uma coisa maliciosa. Portanto, eu vejo isso, e voltando aqui ao tema da ética, cada vez é um tema muito relevante, mas vai ser muito difícil conseguir transferir isso para as máquinas, porque continua a ser a parte mais próxima de nós, seres humanos. Sim. O oposto é um bocado inverso. É, quando tu tiveres máquinas que tenham inteligência artificial, que funcionem com base no machine learning, como é que tu garantes que a máquina funciona de acordo com a tua ética? Isso é porque ela vai tomar decisões por ela mais própria. elaborado. Mas temos também a questão do que é o instinto. Não é? Nós num carro, também, antes de ter um acidente, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma forma, tem um instinto diferente. Portanto, os carros agora, hoje em dia, já avisam tudo e um par de botas do que é que vai acontecer à frente. Se está um carro à frente, trava, se muda de faixa, vibra o volante, já se faz. A gente já consegue saber praticamente tudo dentro de um carro. Mas há uma outra componente que é o nosso instinto também, não é? Que também conta um bocadinho. Portanto, eu acho que isso faz parte de um trabalho contínuo e eu acho que isso não tem que ser o problema para a inovação, porque a inovação tem que ser contínua, tem que ser rápida, porque acho que ainda temos muitos setores e muitas áreas
que necessitamos de inovação para poderem ser complementadas. Carlos, também gostava de ouvir sobre isto, até que porque muitas vezes a ética não acompanha, digamos assim, a evolução tecnológica, porque por vezes também para haver ética tem que haver regras, tem que haver justiça, e a tecnologia, como avança tão rápido, os Estados e os governos muitas vezes não conseguem legislar a tempo, e portanto há aqui sempre esta confusão. Como é que vê este tema? Bem, eu acho que isto é um tema absolutamente, enquanto cidadãos, isto deve nos preocupar a todos. E, portanto, de facto, é um tema pertinente. Mas também acho que, se calhar por defeito de formação, o homem criou a máquina, não estou a ver ainda a máquina a criar o homem. E se o avião pode voar sozinho, mas tem lá o piloto, é porque alguém pôs a ética, chamamos-lhe assim, lá no meio e diz, bem, há aqui uma parte que sou eu que mando, não és tu. Se a encajaria não é totalmente, é porque alguém decidiu que aqui uma parte do processo não é totalmente automatizada, aqui uma parte do processo que sou eu, humano, que vou intervir e vou dizer assim, agora sou eu que faço. Eu acho que é mais pressão porque ainda não conseguem que ele seja todo automático. Não, eu acho que, vamos ver, opinião pessoal, não quero aqui fazer um papel para além daquele que sei fazer, mas eu acho que nós vamos ter que ir construindo máquinas mais inteligentes e no meio dessa inteligência toda vamos ter que incluir alguma ética. O problema vai ser que ética? Porque a ética é diferente. Estamos aqui 4 ou 5, para nós são padrões diferentes uns dos outros. Como disse aí muito bem, região para região, os padrões são completamente distintos. Não é? Portanto, que ética? Mas eu não acredito que nós não consigamos incluir e controlar a máquina também, para que ela, sendo totalmente autónoma, seja dentro do padrão que eu quero que ela seja. Não que ela seja totalmente autónoma, mas que o comportamento dela não vá daqui para ali. E, portanto, eu acho que nós, humanos, iremos conseguir chegar a uma fase em que iremos produzir as máquinas, e elas vão ser muito autónomas, totalmente autónomas, e já há imensos exemplos disso, mas continuará a ser dentro daquele padrão que nós definimos que é o padrão correto. Teremos cá, obviamente, os governos e as associações a fazer a regulação e dizer a ética aprovável. Na minha região é esta. E tu daqui para aqui não vais. Portanto, o carro não irá travar sozinho, provavelmente. E alguém irá dizer, o carro, em determinadas circunstâncias, pede para que o motorista trave, e não ele. Okay? Provavelmente, não sei. Mas terá que ser, nós teremos que controlar isto. Senão eu acho que é uma coisa muito preocupante. Acho que é um tema preocupante se nós não fizermos este controle. Eu não vou querer conduzir um carro, confesso. Se calhar estou um bocadinho old-fashioned, peço desculpa, mas eu não vou conduzir um carro que toma decisões por mim, se trava ou não trava. Eu vou querer estar num carro onde eu vou ter que ter alguma intervenção. Se vendem Citroën Meari. Também. Não, a certa altura também pode-se Hoje os questionar carros, não é? A o gente que é vê que hoje um carro é um computador. O que é que será mais seguro? Se não deixa o teu volante se é vir travão. comigo no carro que sou um bocadinho maluco a conduzir, ou se é deixar o carro conduzir-se ele próprio. Nós depois também haríamos de colocar essas questões. Há estudos que dizem que mesmo os veículos autónomos, tomando essas decisões, conseguem ser menos perigosos do que os conduzidos de forma convencional. Não é? É um bocadinho aquela ideia do instinto, e o instinto por vezes corre mal, não é? É um bocadinho a ideia de que andar de avião não é bem a mesma ideia, mas que andar de avião é mais seguro do que andar de carro. E à primeira vista parece que não é. É mais seguro andar de avião do que andar de carro. De carro, não é? Claro. Uma questão estatística, sim. Claro. Carlos, gostava de lhe perguntar, tem aqui um bocadinho a ver com ética também, mas para além disso, que é, dentro de todos esses processos que falou há pouco um bocadinho da fábrica de Mangualde, como é que as pessoas reagem a essa monitorização? Ou seja, na prática o que nós estamos a fazer é tentar ajudar as pessoas, mas também monitorizá-las e depois levá-las para o caminho certo. Há alguma reação negativa em relação a isso? Eu vou falar da experiência concreta de Mangualde. Mangualde, e provavelmente Portugal, mas fora de Mangualde, é um sítio espetacular para este tipo de atividade. Se calhar, se falássemos de Espanha ou se falássemos de França, já não será tanto assim. Por quê? Porque se calhar alguma relutância à mudança, as pessoas... É complicado a mudança, se calhar lá fora, da pouca experiência que eu tenho, dos contactos que tenho com o exterior. Mas aqui... Como está a dizer que os portugueses se adaptam bem a essas... Os portugueses aqui, a coisa gira que nós temos é que todos os dias nós temos cerca de 1 ou 2 pedidos de inovação. Todos os dias nos chegam ao departamento
vindo do terreno, do shop floor, coisas do género, eu quero um tablet para fazer isto. Ou eu quero algo que me mostre quais são os defeitos que estão nos veículos. Ou eu gostava de que, quando chega um veículo com uma peça rara, ou seja, normalmente não se monta, normalmente pode haver o esquecimento, que algo me diga, epá, atenção, tens que montar aqui a peça X. Portanto, da nossa experiência, nós não temos esse tipo de problemas, não há esse sentimento de controlo. Há, sim, um sentimento de que a informação, a tecnologia, os ajuda, os faz fazer o seu trabalho de uma forma muito mais eficiente. Um exemplo, uma pessoa tem que fazer uma recolha de peças num armazém enorme, se tiver consigo um smartphone que sabe qual é o veículo que ele vai preparar para aquele kit e que lhe indica quais são as zonas onde tem que ir buscar as peças, para essa pessoa é muito mais tranquila, tem muito menor carga cognitiva do que andar com uma folha de papel, a tentar perceber, a comparar algo que está escrito numa prateleira com algo que tem no papel. Portanto, ao dia de hoje não temos esse sentimento. É claro que no futuro, quando as pessoas estiverem equipadas com biosensores, em que eu consigo chegar ao final do dia e saber, naqueles 100 veículos, quais foram os 100 circuitos de 3 minutos, porque o trabalho é cíclico e repetitivo, que aquela pessoa fez, e conseguir descobrir que daqueles 100 ciclos, 20 tiveram anomalias, porque ele teve que ir buscar algo mais longe, porque a peça não estava disponível, porque o equipamento avariou, e são esses pontos de variabilidade que nós temos de tratar para otimizar os processos. Se calhar, nessa altura, pode efetivamente haver algum desconforto por parte das pessoas, no sentido de estarem a ser monitorizados. Ao dia de hoje isso não acontece. Ou seja, quando o controle é maior, digamos assim, aí já pode haver alguma questão. Pode, claro que sim. Porque agora no início, quer dizer, se calhar é menos chato ser uma máquina a dizer que falta determinada peça do que o chefe chegar lá e chatear, não está aí, lá vem o chefe outra vez. É tudo uma questão de justiça, não é? Sim. Se o sistema me disser, da tua vida pessoal ou algo que só te diz respeito a ti, eu estou a saber o que tu estás a fazer, isso é uma questão. Outra questão é eu saber o que é que no teu trabalho aconteceu hoje, que problemas tiveste. Portanto, isso é uma questão de justiça no sentido, é legítimo que o responsável que tem como missão perceber o que de errado acontece, o que de desviante acontece naquela atividade, é legítimo que ele tenha que saber disso. Portanto, eu acho que tudo é uma questão de justiça. E quando é justo, as pessoas compreendem. Okay. Luís, temos aqui vários gestores. Esta malta está preparada para o IoT? E de que forma é que podemos dar aqui algumas ideias para sermos diferenciadores? Porque obviamente que isto não está longe de ser um fenómeno de Portugal, não é? É um fenómeno mundial. Como é que nós podemos ser diferentes? Mas primeiro, se eles estão preparados ou não? Eu creio que sim. Até porque de todas as gerações que estamos aqui neste painel e nesta sala, eu creio que todos estamos ali na geração de X para a frente. Portanto, grande parte das pessoas que estamos aqui já nascemos, pelo menos com familiares próximos ou filhos, já nasceram nessa mesma geração da internet das coisas. Portanto, eu creio que estamos todos preparados e mais que isso, eu creio que temos que estar preparados, porque creio que não há uma volta para trás neste momento. Sim, claramente. Portanto, a velocidade é tanta e a quantidade de inovação que temos também é tanta que já não há volta atrás. Portanto, questões pontuais de inovação, eu creio que é difícil, porque está provado que para conseguirmos ter uma boa ideia tem que haver muitas ideias e depois existe a componente toda dessa mesma ideia, ter uma necessidade específica para ela e por sua vez ter um investimento associado e por aí daí sai a massificação. Portanto, agora, nós aqui dentro do que é este mundo IoT, cada vez, na internet das coisas, cada vez temos mais casos de uso
onde são necessidades pontuais. Portanto, porque tecnologicamente falando, isso assim, um bocadinho assim, alguns flavors, há dois tipos de internet das coisas. Há aqueles que chama-se os massivos e os críticos. Portanto, os massivos normalmente são aqueles que têm intervenções puramente de captações de dados e de imagem, e depois há os críticos naquele que requer intervenções imediatas. A robótica é um caso deles. Portanto, nós, nas nossas casas, em algumas casas já temos, por exemplo, o que é o smart metering, que é as EDPs da vida já conseguem ter dispositivos nos contadores que fazem a própria leitura. Escusa de haver lá aquele senhor que ia à casa ver os contadores, tirar a leitura e levar. Portanto, nós estamos numa realidade onde já temos tanto dispositivo conectado que alguns deles nós não nos apercebemos porque já os vemos como parte da nossa sociedade. Portanto, eu acho que isto não tem volta atrás e, sem dúvida, os gestores que aqui estão todos preparados, e os novos gestores mais preparados estão porque já nascem dentro desta mesma necessidade. Falando aqui de gerações, e olhando aqui um pouco para a geração mais nova, não é? Isto tudo que nós estamos aqui a falar e que nós estamos a experimentar isto agora, a viver isto agora, será que o meu filho de 8 anos vai sequer colocar estas questões sobre ética, por exemplo? São questões, ou será tão natural e tão embutido neles próprios? A minha opinião pessoal é que sim. Eu acho que quando falamos da preparação, na nossa preparação, eu acho que se nós estamos preparados, hoje os nossos filhos já estão muito mais preparados do que nós para o dia de hoje. Mas preparados com consciência ou sem consciência? Outra consciência, talvez. Outra consciência, talvez, porque eu acho que o problema que se há de parar para eles nesse momento há de ser diferente da forma como nós o vemos hoje. Eu não sei qual será a consciência deles, assim como se calhar o meu pai não pensava qual seria a minha consciência um dia a falar sobre este tema. Agora, eu acho que do que eu vejo em casa, os meus filhos, ou as minhas filhas neste caso, utilizam dispositivos conectados, os Garmins, para medir a tensão, a pulsação cardíaca, veem aquilo, confiam naquilo, utilizam o telemóvel para tudo, obviamente, partem do princípio que tudo é conectável e até acham estranho quase quando não é conectável. E nós falamos da internet das coisas, que não existiria sem a internet, obviamente, e o que acontece hoje em dia é que essa geração nova considera a internet uma commodity, ou seja, é igual a ter eletricidade. Sim, a rede está em todo lado. Grandes guerras que eu tenho lá em casa. Portanto, o tema de cobertura hoje praticamente não existe. Eu acho que a tecnologia hoje permitiu coisas novas que há uns anos não permitia, que é o aumento da largura de banda, a nova geração com a diminuição drástica da latência e também, do ponto de vista da resiliência da comunicação de redes, vai permitir que a Internet of Things funcione nas aplicações críticas de forma muito mais evidente, que o próximo passo é a utilização de aplicações críticas dentro desta própria rede. A miniaturização de tudo o que é computação a preços muito baixos e de capacidades de processamento elevadíssimas vai fazer com que, existam dispositivos conectáveis para tudo e em qualquer sítio. Até porque tem sido um bocado essa a senda da evolução humana. Nós complicamos a nossa vida por um lado e ao mesmo tempo arranjamos dispositivos para simplificá-la. E quando falamos nesta IoT que estamos a falar de hoje em dia, do hoje, do amanhã, depois da amanhã, é a IoT que nos vai simplificar e melhorar a nossa vida. Portanto, eu acho que vai ser absolutamente difundida e eu acho que os nossos filhos vão viver exatamente embebidos e embutidos com a IoT. A internet das coisas, tenho uma sobrinha que tem diabetes e que tem já aquele sistema que mede automaticamente e que aplica. Portanto, nós muitas vezes temos também a ideia de que algumas coisas são maléficas, mas a verdade é que até na saúde a internet das coisas tem uma evolução extraordinária e que nos vai certamente ajudar muito. Carlos, se tivesse os 10 milhões para investir dentro desta área, onde é que apostaria? Uau. Disse 10 milhões como podia dizer 100 milhões. Não é? Os 10 milhões. Para fazer um plano. É uma pergunta difícil. Eu apostaria... É que o IoT por si só não é mais do que recolha de informação. Portanto, nunca... Em queijo também não é mau. É que eles são bons, garanto. Não se chama IoT o queijo. Eu já consigo garantir a qualidade daqueles queijos. Okay. Mas nós, se tivermos a perspectiva de investimento, tem que ser uma visão também aqui um bocadinho mais lata. Uma coisa é a recolha de informação, que é que isto
funciona para depois poder tratar a informação, os dados, para tomar melhores decisões. Nós estamos aqui a falar sobre as pessoas, estamos preparados ou não estamos preparados? Esta pergunta já se coloca há muito tempo, não é? Se nos lembrarmos do primeiro PC, nos anos 80, estávamos preparados, preparámos-nos todos. O advento da internet não é uma coisa que veio disruptiva naquela altura, eu recordo, eu sou da idade do nascimento da internet, não deve ser o seu caso, certamente, o meu é. E as dúvidas que se cunham e mudar o mundo todo, e mudou, e preparámos todos, e hoje damos como adquirido qualquer coisa que era de facto. Em 99 o IoT apareceu e era como facilitou, em vez de preenchermos folhas de cálculo com dados, é fantástico, ele recolheu os dados por nós, depois punha-os ali, mas pronto, ficava lá, ok? Depois quem os quisesse tratar, que os tratasse. Portanto, se nós olharmos para isto com uma visão um bocadinho mais holística, vamos ter que fazer investimento no tratamento da informação, era aqui que eu apostaria todo. Tratamento da informação para poder tomar melhores decisões, para tornar a vida das pessoas melhor, mais cómoda e não tão assustadora, porque temos uma tendência para, de repente, aviões sem pilotos, caminhões sem motoristas, carros sem ninguém à frente deles, e nós vamos fazer o quê? E eu acho que nós temos claramente que apostar que, seja na saúde, seja bem-estar, seja no trabalho, que tudo isto venha para facilitar a vida aos consumidores, aos clientes, que são consumidores também, mais do que complicar a vida. E, portanto, a aposta será sempre naquilo que vai permitir, tornar a vida dos clientes mais fácil. E aí é a tomada de decisão. É a análise da informação, a tomada da decisão. Até porque muitas vezes o medo vive na ignorância e o IoT vai nos ajudar, com os dados que recolhemos, a sermos mais, a termos mais informação e a conseguirmos gerir mais esses medos que existem também com a IoT. Por falar em internet de coisas, eu tenho já aqui um relógio que começa-me a dar choques elétricos a dizer que temos que terminar esta conversa. Foi um prazer ter-vos aqui. Muito obrigado a todos, e já sabem que quando saírem no final do dia, porque a seguir ainda há mais aqui um debate, têm queijos à vossa disposição. Boa tarde. Carros não.